Paulo Coelho contra o Petrolina. Antônio Gabriel, boa noite. Um abraço pra você, Alexandre, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Jogadores do esporte na tarde de hoje lá na Ilha do Retiro encerraram os preparativos para esse jogo de amanhã contra o Petrolina. 4h30 da tarde no estádio Paulo Coelho, no sertão pernambucano. Delegação do esporte que nesse momento já tá viajando pra Petrolina para esse jogo de amanhã pela última rodada da primeira fase do campeonato estadual. Esporte que vai defender a 4ª posição e o direito de jogar em casa na segunda fase do campeonato pernambucano. Só que é muito do que eu conversei ontem aqui com o Raulney Alves e com o Boris. Sim. Quando você é mandante no jogo eliminatório, mas não tem torcida, é como se na verdade não fizesse diferença alguma se você joga dentro ou fora de casa, né, Alexandre? Porque a vantagem do mandante, que é a presença do torcedor, o esporte, se permanecer na 4ª posição, não vai ter na Ilha do Retiro, porque o jogo vai ser no Carnaval. Sem dúvida, fica essa grande questão, né? Você jogar na ilha, mas não ter a presença do torcedor. Esses jogos já acontecem aí no período carnavalesco, no domingo e na segunda-feira, né? As sequências aí, na sequência das datas do campeonato estadual. Lógico que a federação já havia programado, não há nenhuma surpresa nisso. A gente é que ficou surpreso que não pegou a tabela, né? Certamente essa bola não vai rolar aqui nessa data. Mas já está previsto, já está programado, então vamos saber como é que vão acontecer esses jogos no período carnavalesco sem a presença da torcida. E o time? Essa fica uma pergunta aí que, sem dúvida, o torcedor tem feito aí para nós, né, o tempo todo. O que vai fazer o Pepa para essa última rodada do estadual, hein, Antônio? Acredito, Alexandre, que ele vai mesclar, fazer um rodízio mais uma vez, né, na equipe. E, sinceramente, quando eu vi a tabela do esporte e vi essa sequência de jogos, né, quarta-feira contra o Moto, o jogo de amanhã contra o Petrolina e o jogo da próxima terça contra o Operário, eu vi esse jogo do Petrolina como um jogo em que, o esporte pode mandar aqui um time misto. Um time com jogadores que tiveram pouca minutagem. O esporte pode dar descanso a algumas peças que são consideradas mais importantes do elenco. Até porque, me parece, Alexandre, que esse jogo de amanhã é um jogo de favas contadas, né? Você tem um esporte contra um adversário que já caiu para a 2ª divisão do campeonato estadual. Um esporte que é amplo favorito, num Paulo Coelho que tem um gramado ruim, a gente sabe como é que é, mas um jogo que não deve ser de muito trabalho para o esporte. E quem pode ameaçar o esporte? O Retrô, que joga no Lacerdão contra um Central desesperado para não cair. O Decisão, que joga em casa contra o Náutico, que vai querer se manter na 2ª posição. Então, são dois adversários que eu não vejo, sinceramente, se dando bem nessa rodada e o esporte se complicando para perder a 4ª posição, viu, Xande? Sem dúvida. O esporte leva uma vantagem nesse confronto. E obviamente que algumas configurações aqui, alguns não esperavam, né? Exato. Essa do Petrolina, a do Central, né? A gente esperava. A temporada do Central, meu Deus do céu. A temporada foi horrível. A gente vai comentar um pouco mais aqui. Está sendo, né? Porque tem 4ª divisão ainda. Sim, sem dúvida. Ainda vai para a Série D. Ele pode jogar a Série D. Eu estava ouvindo aqui Haroldo debatendo com os amigos do Assunto Futebol Segundo Tempo, com o Igor e com o Boris. Pode jogar uma Série D estando na 2ª divisão do Pernambucano. Loucura. Uma coisa maluca, mas pode acontecer com o Central. Mas enfim, a última rodada pode realmente trazer algumas novidades. Em se tratando do time, dá pra fazer uma configuração aqui? Difícil, viu, Xande? Eu acredito, né, que algumas caras novas podem ser relacionadas. Por exemplo, Lucas Cunha e Christian Rivera. Eu acredito que esses dois jogadores podem ir pro jogo. Sim. O Sérgio Oliveira também, mas principalmente o Lucas Cunha e o Rivera. Eu acredito que esses dois atletas têm muitas chances de serem relacionados e ganharam os primeiros minutos com a camisa do esporte. Aquilo no rosto do Rivera foi do acidente. Foi da pancada? Foi do acidente. Ficou arranhando. Mas assim, parte do olho inchado, eu tava vendo. Não tá inchado não, né? É porque o Rivera... Rivera é colombiano, né? Então, assim, pra gente explicar melhor, parece que o olho dele tá inchado, mas é porque na Colômbia você tem muita presença étnica dos índios. Sim. E existem muitos descendentes diretos. A família do Rivera é o caso da família do Rivera. Então parece que o olho dele tá inchado, mas não, é só uma questão étnica mesmo, né? Foi só o arranhão mesmo. Foi só o arranhão, né? O Rivera tá bem, tá 100%, trabalhou. No dia seguinte,
Eu tava vendo a coletiva dele hoje, ele bem tranquilo. Tranquilo, o Lucas Cunha também. Enfim, 2 jogadores que estão à disposição e que acredito que tem mais chances de serem relacionados para o jogo de amanhã do que o Sérgio Oliveira. Mas o Sérgio Oliveira também está à disposição. Bom, a gente até tocar o ponto do Sérgio Oliveira, que é o seguinte: ele veio para o Recife, se apresentou, assinou o contrato, fez tudo aquilo e depois voltou para Portugal. Porque, como ele assinou um contrato 1+1, né, de 1 ano com renovação automática, ele já vai se mudar para o Recife de Malicuia, com a família toda. E o Sérgio, junto com a esposa, eles têm um filhinho de 3 meses, né? E aí, para você tirar o passaporte desse bebê, você precisa da presença física da mãe e do pai. Então o Sérgio foi para lá para resolver essa questão, já voltou pro Recife, já tá aqui, já trabalhou normalmente. E é bom a gente dizer o seguinte, né? O Lucas Cunha vinha trabalhando normalmente com o Braga, falta só ritmo de jogo. O Bragantino, no caso, né? Sim. E o Christian Rivera e o Sérgio Oliveira estavam em meio à temporada no futebol internacional. Há pouco tempo atrás, o Christian Rivera jogou 90 minutos na Liga MX. O Sérgio Oliveira também vinha trabalhando normalmente com o Olympiacos. A questão do Sérgio Oliveira é que ele teve pouca minutagem nos últimos jogos. Então ele não tá nesse ritmo de jogo 100% por causa disso. Mas os 3 estão bem fisicamente, a ponto de entrar em campo e ganhar os primeiros minutos. Que eu acho que tem mais chances de acontecer com o Rivera e com o Lucas Cunha. Mas dizer um time do Sport é difícil. Nesse momento é difícil, porque eu acho que vai bem mexido para esse jogo contra o Petrolina. Aí é uma questão de opinião. Na minha humilde opinião, mesmo que o Pepa não tivesse esses jogadores à disposição e escalasse grande parte do Sub-20, com todo o respeito ao time do Petrolina, não teria muito trabalho para vencer, não. O que o Petrolina não fez nesse campeonato pernambucano foi uma coisa absurda. Vide, gente, a pontuação, né? O Petrolina fez 3 vitória, pontos, né? Nenhuma vitória. Exato. Então foi uma coisa absurda, mesmo que Afogados, né? Afogados só teve empates, 5 pontos contra 3 pontos do Petrolina. Ou seja, não fizeram nada que os credenciassem aí a permanecer na Série A1. Infelizmente, né? Campanhas horríveis. E o Petrolina vai se despedindo aí da primeira divisão do Pernambucano desse jeito. Pois é, um time que até pouco tempo fez uma campanha exitosa em Copa do Brasil, né? Em Pernambucano, enfim, Série D. Enfim. Apesar que a Série D, o grande mérito do Petrolina foi vencer o Retrô, né? Venceu o Retrô por 3-1. Depois foi só pancada. Foi horrível. Enfim, o Sport vai pra esse jogo sabendo que precisa defender a 4ª posição. E sinceramente, Xande, com a cabeça muito mais voltada pro jogo de terça-feira. Eu acho que esse jogo contra o Petrolina é um jogo pra gerir minutos, pra gerir o cansaço, gerir a carga de trabalho dos atletas. Sim. Claro, objetivo de vencer a partida, né? Ninguém entra em campo para perder. Muito menos o Sport nessa situação de defender a 4ª posição. Mas pensando nesse jogo de terça, porque é um jogo que vale R$1 milhão, né? Um jogo da Copa do Brasil contra o Operário de Várzea Grande. Exato. Eu até procurei saber da programação, da logística do Sport, mas eu não tive ainda a informação da logística completa. Fato é que o Sport joga sábado contra o Petrolina e retorna ao Recife no domingo de manhã. Provavelmente, no mesmo domingo, o Sport já deve viajar para Cuiabá. Mas aí, não tenho a confirmação ainda da logística do Sport. O próprio Sport deve divulgar isso dentro das próximas horas, dos próximos dias. Mas esse jogo contra o Petrolina é um jogo importante? Mas é também um jogo em que o Sport, eu vislumbro, né, o Sport e o técnico Pepa, dando minutos a alguns atletas que ainda não tiveram tanta sequência assim nesse rodízio de início de temporada em 2025, viu, Xande? Sem dúvida, vamos aguardar esse time do Pepa para amanhã. Lógico que alguns jogadores ainda não tiveram oportunidade, outros vão ganhando mais minutagem, e é um grande laboratório para o técnico Pepa, até para observar o que ele pode utilizar, o que ele pode fazer, tanto na terça-feira na Copa do Brasil, a sequência da Copa do Nordeste e o Brasileirão, que está se aproximando aí também. Ele vai ganhando essa rodagem, essa observação maior com alguns jogadores do Sport. Vamos ouvir as 2 caras novas? Duas das caras novas, né? Foram apresentados hoje Lucas Cunha e o Christian Rivera. Vamos começar com o Rivera, falando um pouco sobre esse acerto com o Sport Clube do Recife. Rivera em espanhol, mas um espanhol que a gente consegue entender, sim, de fato. Vamos lá. Hola, buenas tardes. Fueron unas negociaciones un poco largas. Siempre hubo el deseo de poder venir. Me gustó mucho el proyecto deportivo, como el profesor Pepa habló conmigo también.
Eso me llenó de mucha ilusión, insistimos hasta lo último y bueno, estamos aquí para poder aprovechar esta oportunidad que nos presenta la vida, la oportunidad que nos dan los directivos de poder estar aquí, el presidente, y bueno, ojalá pueda poder corresponder a toda esa confianza que me están brindando dentro de la cancha y poderles dar muchas alegrías al club. La característica dentro del campo, soy un jugador aguerrido, que le gusta siempre tener la pelota en los pies, ser el eje de las acciones tanto ofensivas como defensivas, y que tiene una buena visión de juego. Como te digo, espero poderlo demostrar dentro de la cancha, que es donde se habla, y vengo a aportar lo mejor de mí. Christian Rivera com a gente. O Guilherme Falcão até deu um detalhe sobre a negociação. Ele disse que no começo de janeiro que ele fez o primeiro contato com o agente do Christian Rivera. Veja só. E essa negociação só encontrou desfecho agora no final do mês de fevereiro. Lucas Cunha, zagueiro de 28 anos, também conversa com a gente, falando sobre essa chegada dele ao esporte, características, aquilo que a gente já está acostumado de uma coletiva de apresentação de um atleta. Boa tarde, obrigado pela recepção. O que vocês podem esperar de mim é muita entrega, muita garra. Acho que essa camisa merece o lugar que está de volta. É um lugar que nunca devia ter saído, que é a Série A do Brasileirão, né? A gente sabe que é um campeonato muito disputado, um campeonato muito competitivo e longo, então precisamos ter um elenco bastante bom, porque, como eu falei, é muito disputado. Então eu acho que o clube está dirigindo para um lado bom, para fazer uma grande temporada, e tenho certeza que lá no final vamos consolidar isso que eu tô dizendo aqui agora. Tá então Lucas Cunha, zagueiro do Sport Clube do Recife, com a gente aqui na Rádio Jornal. Com o Rivera são quantos estrangeiros agora no elenco? São 8. 8 estrangeiros. 8. Acho que dos últimos anos foi o número maior, né? O Sport nunca teve tantos estrangeiros no elenco. Verdade, Vamos lá para os estrangeiros. João Silva, Leonel de Plácido, Fabrício Domingues, Christian Rivera, Sérgio Oliveira, Rodrigo Atêncio, Christian Ortiz e Gonçalo Paciência. Se você quiser contar o Pepa, são 9. Mas aí você tem uma limitação de inscritos atletas de 9 estrangeiros. E aí falta mais um para o Sport completar essa vaga, se é que o Sport vai querer completar de fato. Vai contratar mais? Então, esse é o ponto. E sobre essa questão do estrangeiro, só uma coisa rápida, muita gente se confunde. Mas tem o Lene também. O Lene é brasileiro, só que ele morou a vida inteira em Buenos Aires, na Argentina, mas ele é brasileiro, então não conta. Vamos lá. Hoje a gente teve uma informação apurada durante o dia, dando conta de que o Sport, além de mais um volante, a situação do Duqueiroz, volante de 25 anos, é estabelecida, o negócio já está acertado, tá? É uma questão de saber só quando o Duqueiroz chega no Brasil, mas ele vem por empréstimo junto ao Zenit da Rússia, então o Sport já tem esse volante que faltava na visão da diretoria, né, para fechar a janela, mas não pode ser que não pare por aí. O Sport tem uma negociação em andamento com um atacante, um centroavante, tá? Essa é a informação que a gente tem. Estamos ainda apurando a questão do nome de quem é esse centroavante, mas é uma negociação, pela informação que a gente tem, que está no nível muito inicial. Entendi. Sabe? É uma primeira conversa que está acontecendo, né? E aí vem um ponto importante. O Sport já enxerga que, com o que tem à disposição para o setor de ataque, está bem servido. Essa negociação, se de fato se concretizar, seria uma oportunidade de mercado. Aquela coisa de que, olha, estamos bem do jeito que a gente tá, mas surgiu uma boa oportunidade, vamos ver se dá. O Sport aí, se fechar, né, mais um centroavante, seriam 3 à disposição, porque com a saída do Gustavo Coutinho ficaram Pablo e Gonçalo Paciência. E, sinceramente, são boas opções. E o Zé só volta quando? E o Zé volta mais ou menos no meio do ano. Meio do ano. Então, assim, se o Sport de fato concretizar essa negociação por um novo centroavante, seria uma oportunidade. Não é algo mandatório, não é, olha, o Sport tá procurando, a diretoria enxerga que precisa, não. É mais uma oportunidade. E falta uma semana pra janela fechar. Fecha dia 28, sexta-feira que vem. Então o Sport tem negociações iniciais, são conversas, passou ali da sondagem, não é nada também encaminhado. Mas pode ser que pinte mais um atacante na Ilha do Retiro. Ok, Antônio Gabriel, você volta no Giro. Valeu, Alexandre.